Olá, bem-vindos ao podcast Segurança Jurídica e Tecnologia da OfficerSoft. Eu sou a Jéssica e integro o time de negócios da Officer. Bom, o objetivo desse podcast é informar como a tecnologia leva segurança jurídica do extrajudicial para a vida do cidadão. E eu vou iniciar falando sobre datas comemorativas. Vocês já vão entender o link. Bom, nós comemoramos tudo. Tem o Dia da Justiça, da Mulher, da Criança, do Notário e Registrador. E se a gente falar sobre tudo, a gente vai ficar o dia todo falando sobre isso. A lista é extensa. E quando a gente cruza isso com a cultura nerd, por exemplo, surgem outros dias, como o Dia do PI, da Informática e até do Backup. Isso mesmo, dia 31/3 é o dia do backup. Ou será que backup é todo dia, toda hora? Mas afinal, você sabe o que é o backup? A gente pode definir o backup como uma cópia de segurança. É aquela criação e armazenamento de cópias de arquivos digitais importantes que seja possível você recuperar caso aqueles arquivos originais sejam extraviados. Bom, a gente pode até usar aqui o ditado popular: é melhor prevenir do que remediar. Backup é como seguro-saúde, ninguém quer utilizar, mas é muito bom ter. E fato é que é a forma mais segura de proteger as nossas informações. Bom, e como tudo tem um início, eu quero compartilhar com vocês um pouco da história do backup. Os primeiros tipos de backups, eles eram feitos com cartões perfurados e surgiram lá no século XIX. Olha só. Utilizando cartões perfurados, eles começaram a ser usados em 1889 pelo Dr. Hermann Hollerith. E creio que pronunciei certo. Ele patenteou uma máquina elétrica para processamento de dados e esse equipamento serviu como um artifício para realizar o censo dos Estados Unidos naqueles anos. Então, como que funcionava? Esses cartões perfurados coletavam informações com os entrevistados e a máquina do Hollerith criava tabulações automaticamente através de impulsos elétricos. E eles atuavam lendo cada perfuração. Depois ali da década de 50 e de 60, teve o desenvolvimento das fitas magnéticas, o que já foi um grande avanço, porque uma fita podia armazenar até 10.000 cartões perfurados. E aí a gente também teve o lançamento dos discos rígidos nessa época. Desde então, glória a Deus, foram muitas transformações, até que a gente chegasse ao modelo de armazenamento atual que a gente usa hoje. E para conhecer um pouquinho dessa história, eu trouxe um time de peso para conversar. Estou falando de especialistas com larga experiência no mercado extrajudicial, de armazenamento de dados e na legislação. A nossa conversa de hoje será do disquete à nuvem. E quando eu falo de nuvem, eu não estou falando daquele algodãozinho no céu. A gente vai falar bastante sobre isso. Aqui conosco, então, hoje, o senhor José Eduardo de Souza, CEO e founder da OfficerSoft, a empresa especializada em tecnologia para o mercado extrajudicial, que há mais de 30 anos, olha só, nem eu era nascida, nem a doutora Suelen, leva tecnologia para os cartórios. Também o senhor Sandro, CEO da Microservice, tecnologia da informação e uma empresa especializada em consultoria, venda, implementação e gestão das plataformas de infraestrutura, produtividade e segurança da informação. Sandro também atua há mais de 20 anos e possui um histórico no trabalho do setor de tecnologia da informação e de serviços. É hábil em empreendedorismo, armazenamento, ITIL, gerenciamento de vendas e de serviços de TI. Calma, gente, que o currículo dele está acabando. Forte profissional do desenvolvimento de negócios, com um MBA em gestão estratégica de TI pela Fundação Getúlio Vargas. Uau, que currículo, hein? E para compor o nosso time, nós temos a honra da presença da doutora Suelen Viana Grazel, bacharela em Direito, com experiência na atuação em ofícios extrajudiciais e, atualmente, é especialista jurídica da OfficerSoft e encarregada de dados. Ela conhece muito bem as regras do mercado extrajudicial. Bom, então, eu quero começar hoje do início de tudo. Vou começar com o Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Olá, tudo bem? Então, Eduardo, a gente sabe que os computadores nem sempre estiveram presentes na vida do cartório. Então, conta pra mim, como foi esse início? Como que os computadores começaram a fazer parte do cotidiano dos cartórios?
Bom, vamos falar do Big Bang, né? De onde começou tudo isso, né? A Officer Soft, eu lembro que quando eu trabalhava com informática já, daí eu fui até um cartório lá na cidade onde eu vivia, que é a cidade de Gaspar, e, e eu comecei a conversar com o oficial sobre a questão de poder usar o computador no cartório, porque naquela oportunidade só se usava a máquina de escrever ou a caneta, e daí a gente conseguiu comprar um computador naquela época, o computador era do Paraguai. O Sandro deve lembrar disso, só vinha computador do Paraguai, então compramos um computador do Paraguai, porque o computador era um brinquedo em casa, né? Tinha um MSX que o pessoal usava para brincar e de repente aquele brinquedo começou a virar uma ferramenta de trabalho. E aquilo entrou no cartório. A gente trouxe do Paraguai. Eu lembro que o problema era que não era português, não tinha C cedilha, não tinha tio, né? Isso foi um grande desafio. A gente teve que superar os teclados, não tinha teclado em português, né? E aí a gente começou a informatizar alguns processos do cartório, que eram os processos acessórios, né? Que naquele momento o computador era como se fosse uma máquina de escrever com uma tela. Era o que a gente tinha, era uma máquina de escrever com uma tela. A diferença da máquina de escrever é que na tela eu podia preencher e só imprimia quando estivesse tudo pronto já. Estava tudo prontinho, daí eu mandava imprimir. Então a gente pegava aqueles formulários que as gráficas forneciam aos cartórios e a gente transformava aquilo num programa e eles preenchiam aquilo. Em vez de preencher na máquina de escrever, eles preenchiam na tela do computador. A diferença é que na máquina de escrever tinha que usar o liquid paper se errasse e tal, né? Então começou nesse processo. Naquela época nem os dados nem se preocupavam, porque os cartórios eles eram tudo no papel ainda e tinham seus arquivos que ficavam onde ficavam armazenados os livros. E esse processo foi evoluindo, dessas declarações e tal, a gente começou a entrar mesmo nos documentos do cartório, que eram a substituição dos livros e as certidões, né? Que basicamente isso é o mote do cartório, que é o registro da informação, eles registram essa informação em livros e fornecem certidões daqueles registros que estão ali. E isso começou a ser feito através do computador, e começaram a ficar armazenados no computador. E aí começaram a ter a questão de índice, que as pessoas começaram a ficar mais fácil procurar no computador que ir lá pegar o livro e olhar o índice do livro e achar informação para emitir a certidão. E aí a gente começou a entender que aquelas informações ali começaram a não ser, é melhor não perder elas. Porque já tem um livro todo no computador, tem várias informações, perdi aquilo, eu vou perder uma eficiência que eu já tenho dentro do cartório. Aí a gente começou a usar, naquela época, as primeiras mídias que a gente utilizava era o disquete de 1.44. É um disquetezinho pequenininho assim, né? Já tinha o de 360, já, nessa época já era mais avançado, que antes do 1.44 tinha 360, que era um bolachão assim, né? Aí tinha 1.44, a gente colocava aquele disquete e tal, e como os programas eram em DOS, não eram em tela gráfica, né? Então não exigia tantos dados assim, não tinha imagem, né? Então eu lembro que no disquete cabia o programa do cartório mais os dados do cartório, cabia num único disquete. Bom, aquilo a gente foi usando o disquete, aí aquilo era feito backup, não tinha nenhuma regra, alguém fazia o backup em algum momento e tal, né? E daí chegou um certo momento que começaram a tomar cada vez mais as informações foram sendo processadas no computador com mais dados. E aquele disquete já era uma caixa de disquete. Eu lembro que a gente fazia, tinha cartórios que tinham 3 caixas de disquete. E alguém tinha que fazer aquilo, tirar um tempo. E no cartório as pessoas deixavam fazer no final do dia e não faziam o backup daí, né? E aí começaram a acontecer aquelas situações que de repente o cara perdia tudo. Aí via que não tinha o backup. Aí o backup começou a ser relevante nesse processo, né? Muito relevante. Aí do disquete de 1.44 a gente passou, eu lembro que surgiu um zip drive. Da Iômega. Muito obrigado, Sandro. Um zip drive da Iômega que tinha 100 mega, né? Botava lá 100, depois 250. Isso, aí já subiu o disquete, mas ainda era fita, né? Era fita. Sim. E daí na sequência surgiu o CD-R, né? Que é o CD regravável, né? Aí começou a usar o CD regravável, aí depois veio o DVD regravável, que surgiram essas mídias, mas ainda era mídia ainda. Alguém tinha que parar um tempo, ir lá, colocar aquilo no computador, gravar e esperar ser gravado, e a gente não tinha certeza se aquela gravação realmente era fidedigna, se tinha rigidez, né? Se aquilo podia ser recuperado depois, ninguém fazia essa... Não tinha um versionamento, né? Depois veio a DAT, veio a DLT, mas não tinha todo esse cuidado de versionamento, isso, né? De fragmentar, de particionar, tudo mais. Mais preocupado em elaborar o ato e fazer a eficiência do negócio e pouco voltado para isso, né? Tanto que não existia o conceito de servidor, era uma coisa muito mais...
o computador ainda era visto como se fosse uma máquina de escrever no cartório. Ela tinha esse lugar na mente das pessoas, né? Só que chegou um momento que foi insustentável. Que daí, a partir de 1995, quando eu comecei ali, a Officer, ela foi fundada em 1990, né? Em 1995 surgiu o Windows 95. E com o Windows 95 começou a surgir orientado a objeto, né? Windows, janela, tela gráfica, começou a ficar mais pesado o negócio. Começaram a ter imagens e tal, e daí o disquete, CDR, aí surgiu o HD externo. Aí veio salvar, deu um respiro, né? Tu conectava o HD externo ali, que tinha um HD lá, e que ele fazia o backup e tal, e que realmente atendia a necessidade, mas ainda alguém tinha que, dentro de um processo do cartório, alguém tinha que estar cuidando disso, do cartório. E, obviamente, a gente sabe que exige um certo nível de competência técnica para saber se está sendo feito bem o backup, se ele foi executado com segurança, se ele realmente pode ser recuperado, mas não tinha competência para poder aferir esse tipo de coisa. E aí, nessa época, o Tribunal de Justiça começou a reconhecer a tecnologia dentro do mercado judicial, e não só reconhecer, como também estimular, né, a que o cartório praticasse os seus atos usando a tecnologia. Então, incorporou isso no processo. E aí, a questão do backup se tornou vital, porque até então ainda existia o livro, né? A transcrição em livros, e caso houvesse a perda dos dados, os dados estariam ali. Imagina a história de uma cidade inteira, todos os registros daquela cidade, eles estão em livro, numa sala lá, o cartório tem uma sala para ter. Mas a partir do momento que o tribunal, que o Poder Judiciário começou a entender que os atos poderiam ser lavrados também no meio digital, e eles só existiriam no meio digital, o backup se tornou vital, porque você perdeu os dados, você perde tudo, perdeu toda a história de uma cidade. Impressa. Hã? Não tinha uma cópia impressa. Não, começou a abrir a oportunidade de ter o ato nativo digital, alguns atos. Hoje nós estamos nesse momento, né, na situação. Nós temos especialidades, por exemplo, especialidade de protesto, que existe a orientação porque não há necessidade de transcrever o instrumento de protesto. Então só existe no meio digital. E se houver uma perda, é catastrófico. Acaba, o cartório sumiu, deixou de existir. Né? Então, aí a questão do backup se tornou algo extremamente necessário e relevante. Então a gente está chegando numa situação onde que é condição sine qua non que você tenha uma garantia de que aquela informação não possa ser perdida, né? E nós temos uma tecnologia que está aí realmente para tornar o processo cada vez mais eficiente, e ao mesmo tempo que a gente tem um volume grande de dados. Isso vai ter um HD de 1 tera para estar conectando ali, né? E a gente tem todo um momento, então isso começou a se tornar uma situação um pouco mais assim desafiadora para a gente conseguir levar segurança, né, para os dados do cartório, que é uma coisa muito complicada que a gente tem hoje, uma insegurança. Como é que eu vou guardar esses dados? Como é que eu vou fazer com isso, né? Porque existe até o delegado extrajudicial, né, ele, de acordo com a Lei 8935, ele é responsável por culpa ou por dolo por qualquer ato praticado sobre sua delegação, inclusive pela falta de diligência na guarda da informação. E nesse caso, acho que até a doutora Sueli vai falar um pouco mais agora com a LGPD, né? Sim. Então, esse dado, transitando com esse dado, a gente sabe daquele caso da Petrobras, lá no container, que deu um maior do Rebu, aquele notebook. Então, claro, foram milhões, né, que foi aí negociado. Então, isso é muito complicado. Exatamente. Nessa questão, e a gente chegou uma hora que ficou insustentável o negócio, e aí ainda bem que surgiu agora tal do cloud, né? Cloud backup. Exatamente. E eu fico pensando, né, na realidade do cartório, que o escrevente, ele tem que parar um momento do dia dele, lembrar que ele tem que fazer o backup, ir lá fazer o backup, ou seja, muita coisa pode dar errada nesse meio tempo. Muita coisa pode acontecer. Eu até queria dar uma perspectiva para quem está ouvindo a gente, fazendo uma comparação nos dias de hoje, se nós ainda usássemos disquetes, lá daquele 1.44. Hoje um cartório tem no mínimo uns 20 gigabytes de informação, no mínimo, né? Então, se a gente salvasse tudo em disquete de 1.44, a gente precisaria de 13.889 disquetes. Nossa, é muita Isso coisa. é impensável. E se a gente levasse 2 minutos para inserir o disquete, fazer a cópia, tirar o disquete, isso ia levar 462 horas, ou 19 dias, para você fazer uma cópia. Um dia. Os clientes não querem esperar nem 10 minutos, né? Não, Imagina mais de uma hora. Bom, Sandro, então isso me leva à pergunta para você. Primeiramente, bem-vindo, obrigado por participar. Sandro, a gente chegou no momento, então, que a gente está falando sobre backup em nuvem.
Então, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho sobre quais são os tipos de backup que tem disponíveis hoje no mercado. Conta um pouquinho pra gente. Antes de falar do backup em nuvem propriamente dito, né, o que é importante analisar no mercado corporativo, né? Qual é a demanda desse cliente? Qual o impacto para esse cliente se o dado for perdido? Ou se ele for criptografado com ransomware, por exemplo, ou se for deletado, ou se for corrompido. Qual é o impacto para essa organização? Quanto tempo ele pode ficar indisponível? Que aí a gente está falando do RTO, né? Que é o tempo que ele pode ficar para obter essa informação de novo. Quanto ele pode perder de informação? Que daí seria o RPO, Recovery Point Objective. Então, essas questões todas são a base da análise do backup. Quanto você pode ficar, qual é o ponto de recuperação que você pode ter de perda. Então, é o seguinte, eu posso ter empresas que, não, se eu perder um dia, eu ainda consigo me virar. Então, ele vai fazer um backup diário. Não, eu não posso perder um dia, eu não posso perder um minuto. Se tu não pode perder um minuto, vai ter que ter muito mais do que um backup. Você vai ter que ter um data center espelhado, por exemplo. Você vai ter que ter uma réplica em tempo real, que aqui você perguntou, né? Os tipos incremental, diferencial, espelhado. Então, você vai ter que ter esse dado heartbeat. Ele gravou aqui, ele copiou aqui também. Então, em tempo real, se cair um data center, a informação vai para o outro, porque não pode parar. Por exemplo, uma loja de varejo que está conectada em cloud. Hoje, se nós pegarmos, aí falando de cloud, a maioria dos ERPs são cloud, né? Nós vimos lá um tempo atrás, a Salesforce começou só cloud. E a gente diz, mas hoje é tudo cloud, e desde quando isso é cloud? Perfeito. Né? Quanto tempo faz que nós usamos Hotmail, Gmail, Yahoo? Tudo isso aí é cloud, né? Nós já usávamos e-mail em cloud. Pessoa física, de um modo geral, tinha o Yahoo, ou o UOL, ou tinha lá o IG, né? Todos esses e-mails, eles estavam em cloud. Mas, e isso foi crescendo. Eu lembro que em 2012, nós fizemos um evento aqui no Imeblau, e tinha aí um palestrante externo e que já estava focando muito nisso aí, principalmente software as a service, falando já dos ERPs e tudo mais. E naquela ocasião, como nós vendíamos muita infraestrutura, a gente pensou, bem, isso vai demorar um pouco mais para o Brasil por alguns motivos, né? Velocidade de internet, né? E custo. Perfeito. Só que a coisa foi crescendo muito rápido. Desde 2014, eu vou no evento anual da Microsoft. Então, assim, ano após ano, a Microsoft tem uma mensagem sobre cloud. A Microsoft teve a maior transformação de uma indústria, que eu percebo assim, contemporânea. Né? Tem grandes indústrias como a Apple. Ela não teve uma grande transformação, ela é uma transformação. Mas a Microsoft, ela tinha o domínio e ela foi atacada. Né? A Google veio com muita força, vendendo lá a suíte da Google, que foi uma disrupção perto do Office em caixinha e tudo mais. E a Microsoft teve que se adequar. E ela fez um trabalho muito forte com o CEO que assumiu em 2013, eu acho, o Satya Nadella, que gradativamente tudo foi indo para a cloud. Mas daí a gente olha para isso e diz, não, então tá, minha informação está lá num data center espalhado pelo mundo, né? Tenho a segurança de um grande fabricante e tal. Aí é que tá. Não, eles garantem a disponibilidade do serviço. Eles não garantem a segurança da informação. Por exemplo, você tem lá um ERP. A maioria dos ataques que a gente tinha nas empresas até pouco tempo atrás, e ainda são ataques internos. 70% dos ataques são internos. Um funcionário mal intencionado. 70%? 70%. Uau. Um funcionário mal intencionado, um funcionário irritado, um funcionário com problemas, distúrbios de emotivos. Ele pode deletar, ele pode acidentalmente, ele pode propositalmente, ele pode pegar a senha de outro usuário e fazer o que bem entender. Quando nós passamos para a nuvem, essa segurança, teoricamente, ela passa a ser maior, mesmo tendo uma gestão de AD não tão eficiente. Mas a questão toda é a seguinte,
qualquer colaborador que pegue a senha do outro, ele acessa de qualquer dispositivo. Antes ele tinha que estar dentro da empresa ou numa VPN. Agora não, ele acessa de qualquer dispositivo, de qualquer lugar, a informação daquela pessoa. E ali ele pode fazer o que ele quer, né? E aí, a gente tem ali os modelos. Você perguntou, tá, quais são as formas de backup? Então, como eu disse, primeiro, qual é a tua demanda? Né? Qual o impacto na tua organização se perder aquela informação? Exemplo, nós tivemos aí uma explosão de ransomware. O hacker vai lá, criptografa os dados e pede um resgate em Bitcoin para descriptografar. Pois bem, se eu preciso desse dado na hora e não tenho uma cópia online, ou o meu RTO que eu falei, o meu tempo de recuperação é muito alto, muitos pagam. Tanto que é uma indústria bilionária, a indústria de ransomware, né, de ataques. Hoje tem muita gente que não ataca, ele vende modelo de ataque. Então ele educa, né? É uma indústria crescente. É uma indústria grande. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu posso ter daí, além do backup, nesse caso, o backup não é suficiente. Eu preciso de um disaster recovery, eu preciso subir muito rápido. Ou eu preciso estar online, numa loja de varejo, por exemplo, né? Não pode perder, como a gente viu recentemente na Renner, que além do problema da perda, tem o problema de imagem. Pesquisas mostram que um percentual significativo de clientes, e aí a doutora Suelen vai provavelmente falar isso em LGPD, não compraria de novo naquela loja. Ou se sente inseguro de comprar, né? Então, afeta muito a imagem. Então, passado isso, vai se olhar qual é o backup mais adequado. Primeiro backup sempre é um backup full, né? Além disso, antes disso, eu vou dar um passo atrás, eu preciso fazer backup de tudo. Por exemplo, Office 3, uma plataforma de produtividade, seja da Google, seja da Microsoft. Todos os usuários precisam, eu tenho informação lá. Todos precisam, ou se alguns eu não tenho problema de perder. Agora, um CRM precisa. O que acontece se eu perder meu CRM? Complicadíssimo, né? Com certeza. Um cartório. Se eu perco ali no cartório determinadas informações, como você disse, que são só digitais. Qual o impacto para o negócio? Não só o impacto para o negócio direto, mas para o negócio diante do Estado, das obrigações... Para a sociedade. Para a sociedade e até as normas que ele tem que seguir do Estado. Então, o primeiro backup certamente vai ser full. Aí, você perguntou por que cloud, né? Então, o cloud veio desde ali, quando a gente tinha ali o nosso Hotmail, o nosso IG e tal, já era cloud. Só que, voltando na questão da Microsoft, isso foi crescendo muito e foi muito rápido. Ano a ano eu ia nos eventos, era uma surpresa, porque assim, tudo que nós aprendemos no ano de 2015, por exemplo, é básico, é condição básica para se manter no mercado. Você tem que melhorar essa entrega, você tem que entregar mais valor para o cliente em cima de cloud. O modelo de backup corporativo, ele requer, de maneira a atender a governança, que tenha um dado rodando, que é o dado quente, que é o dado que está operando, um dado interno, num backup interno, que eu posso recuperar rapidamente, né, dependendo da mídia, e um externo, porque se eu tenho uma catástrofe ambiental, ou incêndio, seja lá o que for, eu tenho essa informação fora. E esse ambiente, como o Eduardo falou, ele era todo feito ou com storage, ou com unidade DLT, DAT, seja lá o que for, e uma unidade externa que poderia ser ou um data center externo ou até mesmo uma fita que se levava para casa. Tinha muitas empresas que tinha cofre. Tinha um cofre não lembro a Seco, que ele era a prova de fogo e tal, para deixar esse patrimônio, né? Mas hoje tem muitos cartórios ainda que eles fazem a mídia, salvo e levam aquilo na bolsa, levam aquilo para casa. Sim. Gravam no disquete. O HD, né? É o HD. Que isso aí já pega direto na LGPD, né? Além de tudo. E mais do que isso, né? E se perder essa fita? Né? Exatamente. Quem achar essa fita? Qual é o problema o cartório ainda tem um diferencial que ainda tem que gravar em HD, né? Tem que gravar em HD. HD. Ainda estão um pouquinho atrasados que ainda tem que levar isso para casa. Mas é muito perigoso, né? Você perde ele no caminho. E daí, dito isso, Jéssica, aí evoluiu o backup
E com tudo isso, tem evoluído muito a complexidade e a dependência das empresas de TI. Né? Mesmo que seja o básico, o RP, o CRM e tudo mais, não seja um diferencial competitivo. Eu lembro de uma frase que eu não vou saber citar o autor, mas foi me passado no MBA, que é o seguinte: quando o recurso ele não é mais diferencial estratégico para o negócio, mas ele é indispensável, não é o fato de ter que eu vou ter um diferencial competitivo para o meu cliente, é o fato de não ter que eu não consigo me manter no mercado. É igual a energia elétrica. Energia elétrica não é diferencial competitivo, só que se ela acabar, eu não consigo fazer nada, né? Se eu não tenho um bom gerador. E hoje, TI, não tem como você trabalhar sem tecnologia da informação, né? E cada vez mais, dados são o ouro do mercado. E dado não é o dado que eu tenho lá, é como eu manipulo ele, como eu transformo ele em insight. E tudo isso passou, a gente olha RH, financeiro, gestão. Aí agora com 5G a gente tem toda a parte de IoT, né? Toda a parte de mobilidade com smartphone, que foi o grande potencializador da transformação digital, que a gente começou a ver as plataformas como Spotify, como Uber, como, enfim, o Airbnb. Então, ele está em todo lugar, com qualquer pessoa, mas tem que ter segurança. Segurança não só de não acessar, mas a segurança de garantir a disponibilidade dele para a pessoa certa, o recurso certo para a pessoa certa. Perfeito. E tudo isso fez com que a gestão de TI ela passe a ser muito mais estratégica do que técnica. Se me permitir uma coisa interessante, a gente tem hoje, o que acontece no mercado extrajudicial. Uma primeira movimentação foi que existe hoje muitos cartórios e que a base de dados está rodando num data center, não está mais nem rodando local. O sistema conecta essa base de dados, né? O sistema é on-premise, ele está instalado na máquina do cliente, tem um executável instalado ali, mas ele se conecta à base de dados que está num data center em algum lugar. Hoje, sim, em Santa Catarina, os cartórios de registro civil, eles já fazem isso. Né? Então, e a Officer inclusive a gente está mudando nossa ferramenta que é de on-premise, a gente já está entregando cloud, já está web, né? Ela já roda, ou seja, o dispositivo não tem, ele já... Então, esse universo desse servidor que vai estar em algum lugar, né? Que muito bem ali, eu acho muito legal a visão que tu colocou, porque a gente já vivia, né? Só não tinha o nome de cloud, né? Mas era cloud lá nos e-mails anteriormente, lá do IG e tal. Tudo, desde o Orkut. Qualquer coisa que esteja rodando, que não estivesse rodando no teu computador, é cloud. Tá em é algum cloud, lugar né? armazenado. Pô, foi muito legal isso. Não tinha não tinha chegado para mim ainda esse entendimento, e é verdade, não foi algo que foi, não existe um marco, a partir de agora aqui existe o cloud, né? O que existe agora é uma transferência para esse universo de outras operações que antes eram bem mais on-premise, que agora estão rodando mais nesse universo do web, isso que ficou claro aqui. Um grande potencializador foi a velocidade de tráfego de dados, né? Então, cada vez mais isso foi. Eu tenho aqui alguns números, por exemplo, isso aqui o IDC publicou, para a gente ter ideia, né? Tendência para 2022, né? 20% das empresas, elas apontaram uma economia melhor como motivo principal para a troca de soluções de backup, enquanto 22% buscam mais confiabilidade e a redução do RPO, que eu falei que é o Recovery Point Objective, e do RTO, que é o tempo e o ponto. Então, quanto mais rápido o meu backup, ou seja, faço de hora em hora, o meu ponto de recuperação é menor. Eu vou ter mais dados, eu vou perder menos dados. E a velocidade, né? Quanto mais rápida, por exemplo, se eu tenho uma fibra ponto a ponto de alta performance para isso, mais rápido vai ser o meu RTO, o meu tempo de recuperação, né? 68% das empresas usam serviços de nuvem como parte da sua estratégia de TI, e 76% tiveram pelo menos um ataque de ransomware no último ano, né? Então, o que eu até queria botar aqui é a parte de servidores. Hoje, em 2022, na América Latina, 26% dos servidores são físicos, 24% virtuais e 50% hospedados em nuvem. Então, a gente pega 26 e 24, os virtuais, eles não necessariamente
vão estar em nuvem. Aqui, pelo gráfico, ele mostra que ele está dentro da empresa, só que ele não está utilizando hardware para processar só isso. Ele tem várias VMs dentro daquele servidor, né? Então, você olha um ambiente híbrido desse, com tanta tecnologia, as empresas, elas passaram a entender o seguinte: eu tenho que investir muito mais em inteligência tecnológica do que em infraestrutura tecnológica, ter um data center top e tudo mais. Para pequenos e médios negócios, muito mais. Não faz sentido você pegar, investir o dinheiro, mobilizar, ter uma pessoa para gerenciar, tudo isso que a gente falou, ter que ir lá, colocar a fita, ou se não for fita, fazer na unidade interna, se tem um alagamento, ou um incêndio, ou um ataque até físico, a informação ela tá no mesmo local. Então, as empresas, olhando para isso, cada vez mais elas pegam serviços gerenciados. Então, com facilidade maior, ou seja, quando a gente olha backup em nuvem, nós temos aí vários players, desde empresas como a própria Microsoft, como a Azure, a Amazon, a Google. Eles vão ter já plataformas de backup, mas você vai ter que administrar. E isso ainda é muito dispendioso para as empresas. Aí entram empresas como a Officer, que ela, além de entregar o software, ela já gerencia o backup. Né? Então, ela vai fazer a gestão desse backup. Então, quando a gente olha para cá, aqui tem dados das empresas brasileiras, 50%, os negócios digitais acontecem em um ritmo acelerado e em uma escala enorme. Não fique para trás, está na hora de fazer uma mudança. Vamos ajudar você a recuperar e fazer mais pelo futuro da sua empresa ainda hoje. Isso aqui é uma pesquisa do IDC também. 50% a menos de custo para backup e proteção, quando a gente fala em backup gerenciado em nuvem, que é o que a gente está falando aqui da oferta para os cartórios da OfficerSoft, né? Então, Sandro, e aproveitando, eu queria trazer uma dúvida que é muito frequente de quem está dentro da serventia, né? Então, a gente está falando de um público que usava um disquete, um CD, um HD externo para guardar uma informação, e hoje essa informação não está mais lá dentro do cartório, está em outro lugar. E esse cliente, né, essa pessoa que está na serventia extrajudicial, muitas vezes ela não entende. Tá, onde está o meu dado? Onde está essa informação? Está no espaço? Está em algum lugar mesmo? Está seguro? E se está seguro, como que eu faço para recuperar isso se eu precisar? Então, eu queria que tu explanasse um pouco disso para deixar as pessoas mais tranquilas em relação a esse fato. O primeiro ponto, quando a gente fala de backup em CD, em HD externo, né? Até falamos ali antigamente, o disquete naquela época era uma prática, mas o CD e o HD externo não são mídias recomendadas para backup. Eles são para outras finalidades. Para backup, existem produtos específicos, como na época era a unidade de fita DAT, com software específico para backup, que você fazia essa gestão e você tirava da empresa para garantir que ele teria, você poderia utilizar no caso de um desastre, até como eu falei, físico. Outra questão dele tem várias regras que devem ser seguidas. Testes de recovery, né? Testar se esse backup está íntegro. Os softwares vão dizer isso, os softwares que fazem backup. Testar a reconstrução dele periodicamente, né? Então, assim, como qualquer coisa se faz teste, qualquer coisa que está inativa, por exemplo, um gerador, tem que fazer teste, né? Um carro, não pode ficar parado. Então, a gente tem que fazer teste para ver se quando precisar, vai realmente funcionar. Então, olhando o backup interno com boa gestão e o backup em cloud com boa gestão, os dois são seguros. Hoje, nós temos nós temos softwares internos, software de gestão de backup, que eles já são criptografados, eles têm aí todo o recurso que tem em nuvem. A questão é a gente olhar o seguinte: a nuvem tem todos os recursos e toda a segurança que os backups modernos internos têm. Que tem ali a mídia, que tem dentro de um storage ou coisa parecida. O que é preciso, e qual a segurança de eu saber qual é a nuvem? Na verdade, você está contratando, você não está contratando um data center, você está contratando um parceiro ou um fabricante. Por isso que nós recomendamos muito, nesse sentido, contratar um provedor de serviço gerenciado.
porque ele tem especialistas, ele tem suporte 24 horas, 7 dias por semana, ele faz testes de restore, ele tem nessas ferramentas, qualquer erro que der no backup, ele já vai ser alertado no painel de gestão dele. E o backup, em termos de segurança, ele é criptografado de ponta a ponta. Esse dado ele não tem como ser acessado. Ele está criptografado e só quem tem a senha vai poder descriptografar para restaurar ele, né? Perfeito. Então, ele é extremamente seguro. E o data center vai depender. Se você escolher, por exemplo, um data center local, você sabe que está ali. Mas você pode, por exemplo, escolher um data center da Amazon. Você não sabe necessariamente em qual data center está, o da Microsoft. Mas você sabe que eles têm que garantir em contrato 99,9% de disponibilidade. Que quando você precisar acessar, vai estar disponível. Perfeito. Né? Não a segurança da informação. E isso aumentou muito, aqui tem alguns dados, né? Agora com a Covid. Aumentou 64% a oferta de TI de mais adoções em nuvem, pós-Covid, que é o novo normal, né? 57% de aceleração no uso de software as a service. 55% de aceleração na implantação de TI híbrida. Né? E tudo isso é muito importante conectar com aquilo que eu falei. Você tem mais coisas para gerenciar, né? Mais coisas externas que precisam da tua gestão e da tua segurança. Né? Então, a grande questão aqui, a gente coloca daí também a modernização, né? do backup nunca foi tão importante. A mesma pesquisa, 36%, conforme as organizações adotam serviços modernos em um ritmo acelerado, os sistemas legados não conseguem acompanhar. Os líderes de TI, isso é dado do IDC de 2022, estão buscando resultados imediatos para resolver suas necessidades críticas de proteção de dados. 36% para melhorar o RPO, o RTO e o SLA. O SLA é o acordo de nível de serviço. É eu saber o seguinte: quando eu precisar de ti, provedor de serviço, em quanto tempo tu vai resolver o meu problema? Né? Isso é muito importante. 35% para melhorar a confiabilidade dos backups, 29% para melhorar o ROI e o custo total de propriedade. O ROI é o retorno de investimento e o custo total de propriedade é aquela história. Vale a pena eu manter uma equipe dentro da minha empresa pequena? Hoje existe uma escassez brutal de mão de obra especializada em segurança da informação. Não está 24/7. Eu não tenho um parceiro que é corresponsável, né, pela informação. Então, 31% é para reduzir os custos de hardware. Então, essa é outra questão. Por que nuvem? Né? Porque se eu comprar toda essa infraestrutura para fazer backup agora, eu vou ter que ter o servidor, eu vou ter que ter o servidor backup, eu vou ter que ter o software. Sem contar que isso fica obsoleto a partir do momento que você compra, né? 36 meses. Estava pensando naquilo que você falou com relação ao tempo, a necessidade do dado, né? Para o mercado extrajudicial, simplesmente é tipo em tempo real. Porque tu imagina que hoje as operações, as pessoas fazem aquisições, situações elas têm que resolver hoje, né? Imagina, a gente já teve situações do cartório ficar parado dias porque houve uma evasão ou porque perderam os dados foram sequestrados. Imagina todo um transtorno desse para a sociedade, né? Para a operação, né? Para as pessoas envolvidas, perda de informação. E a gente está falando se for um sequestro de dados, imagina a questão da LGPD, o cara fazer o que com esses dados, essas informações. Então, realmente, não faz menor sentido você não ter uma atenção focada nisso, né? Não tratar essa questão dos dados com a devida atenção que você tem que estar. Quer dizer, o processo tem que ter um protocolo para atender bem isso aí, para que haja realmente a segurança da informação. Exatamente, e isso conecta muito bem com o que a Jéssica falou no começo. O backup, ele tem que ser íntegro, ele tem que ser confiável, altamente confiável. Ele é um item da segurança da informação e, como ela disse, é um seguro. É um seguro de que eu vou ter essa informação se eu precisar. Ninguém quer usar, mas quando precisar, ele precisa ter. E aí ele pode escolher, né, como vários métodos. Ele pode restaurar granular, por exemplo, ele pode restaurar um e-mail, uma caixa de e-mail, pode restaurar todo o correio eletrônico. Então, a mesma coisa com arquivos. É o provedor de serviço que vai proporcionar essas features para o consumidor. Perfeito. Obrigada, Sandro. Até eu queria fazer um link, antes de fazer uma pergunta para a doutora Suelen, que na tua experiência na serventia extrajudicial,
Provavelmente, em alguns momentos, você teve que optar entre ter um novo servidor, entre fazer backup em nuvem. Provavelmente você teve essa experiência, né? Queria que Verdade. você compartilhasse um pouquinho, como escrevente substituta, que você já foi de uma serventia, né? Qual que era essa relação? Como que se você optou naquele momento por fazer backup em nuvem ou não? Como que era esse custo-benefício? Quando eu trabalhava na serventia, né, que a serventia é da minha família, então a gente sentava, conversava, e aí depois eu vou falar um pouquinho, né, do provimento 74, que lá em 2018, quando veio essa obrigação de ter um backup, um servidor, a gente pensou, bom, o que a gente vai fazer agora, né? Vamos contratar um backup em nuvem, vamos colocar uma central, né, de processamento de dados. E naquele momento, a gente optou pela central de processamento de dados, mas logo nos arrependemos, né, porque como o Sandro falou, acaba se ficando obsoleto. E naquele momento parece que sai mais barato, né? Você, apesar de ser um trambolho inteiro que tu coloca na serventia, sai mais barato, só que a longo prazo não tem um custo-benefício tão grande, não tem uma segurança tão grande também. Então, hoje nós optaríamos pelo cloud. Legal. Eu quero aproveitar também o gancho para te fazer a seguinte pergunta. A gente está falando aqui de um mercado que é extremamente regulado, o mercado extrajudicial, tem leis extremamente específicas. Então, Verdade. como que o Cloud Backup se encaixa hoje na legislação extrajudicial? Então, o Cloud, ele, na verdade, veio com a perspectiva que o provimento 74, né, que eu falei, quando ele foi publicado lá em 2018. Então, vejam, faz ali 4 anos que a gente tem uma legislação que obriga, de certa forma, a serventia a ter um mínimo de segurança, e veio com essa necessidade, com o avanço da tecnologia, e com essa necessidade de mesmo armazenar os dados de uma forma que, se a serventia perder, ou tiver um extravio, um ataque, consiga recuperar isso de forma rápida para que o funcionamento da serventia não pare. Que nem o senhor Eduardo falou, é muito transtorno, né, acaba sendo muito cansativo para a serventia e para a sociedade se uma serventia fica parada. E isso não pode acontecer. Então, o CNJ decidiu por bem, e muito bem, né, publicar esse provimento. Isso foi junto praticamente com o LGPD, que depois a gente vai falar um pouquinho também. E isso veio, então, pelo avanço da tecnologia. E o Cloud Backup ele veio nessa perspectiva de ser um dos itens, então, atendidos pelo provimento, para que fosse capaz, né, de garantir a segurança da serventia. Não só isso, como também foi instituído o no-break, o banco de dados, o antivírus, que, né, as serventias nem tinham. Inclusive, o próprio backup. Ano passado, a gente tem também um serviço na Officer, que é o Audit. E ano passado eu fui numa serventia e eu comentei do backup. Pedi, onde é que está o teu servidor? Eles não sabiam me falar, mas onde é que estão os seus dados? Não sei. Eles não tinham nem a central de processamento de dados, não tinham nem o Cloud Backup, não tinham nada. Olha, isso é muito complicado, porque vez ou outra queima, né, o acervo ou perde os próprios dados do computador, não tem onde recuperar. Nossa. Isso já aconteceu, né? Inclusive, a gente teve outro cliente que ela teve os seus dados hackeados, eu acho, né? Foi sequestrado. Foram sequestrados. E ela até tinha um backup num HD externo. Só que a máquina estava corrompida. Não sei se é assim que chama, vocês me perdoem, porque eu não sou da tecnologia. Mas quando ela conectou esse HD, o HD também foi corrompido. Então, ela perdeu totalmente. Sentou e chorou, porque ela não tinha onde recuperar. Eu até estava conversando com ela, foi uma dor de cabeça tremenda, porque perdeu os dados, não tem aonde pegar depois. Nossa. E é isso, né? Mas respondendo a tua pergunta, o Cloud Backup ele tem embasamento legal, né? As serventias podem optar por contratar, ou podem optar por contratar também aquela central toda, mas, que nem eu disse, não acaba tendo um custo-benefício muito bom. Legal. E a última pergunta que eu deixei é a mais polêmica, né? Em tempos de LGPD, como que a gente administra essas duas coisas? Ter um Cloud Backup está em compliance com a LGPD? São coisas opostas, conflitantes, ou elas casam bem? Conseguem andar juntas? Não, elas casam muito bem. Na verdade, elas andam juntas, né? Porque o objetivo do Cloud, que está amparado pelo provimento 74 e da LGPD, é a proteção dos dados.
E a LGPD, ela precisa de um mínimo de tecnologia, um mínimo de segurança na serventia para que seja possível garantir a proteção desses dados. Então, hoje, um usuário do cartório, um cliente vai, oferece seus dados, né, aceita que seja tratado pelo cartório, e o cartório, em troca, tem que garantir que aqueles dados vão ser tratados, manuseados de uma forma segura, né, que não haja vazamento, enfim. E quando a LGPD ela visa a proteção dos dados pessoais, o Provimento 74 e o Cloud dão um suporte para isso, né, para que isso fique seguro, né, criptografado na medida do que precisa ser e também recuperado, né, se precisar também. Perfeito. Obrigada, doutora. Quando tá falando daquele negócio do backup no modo, tipo, interno, né? O conceito de você fazer o backup e tal. Imagina, você vai ter que ter um cuidado, porque se você for assaltado, você vai ter que comunicar todos os órgãos, né? Que regulamentam o extrajudicial. Assim, eu fui assaltado, tinha um HD com todos os dados do cartório aqui e agora está na mão de alguém. Que eu não sei quem é, né? Que certamente não é uma pessoa de boa índole porque ela me roubou, né? Então, e muitas vezes isso vai para a Deep Web e é comercializado, né? A quem interessado. Então, na verdade, até deveria essa questão de o próprio provimento, que esse provimento eu acho que ele precisa também ser reeditado para ser atualizado, que ele fala em CPD dentro do processo, ainda que são conceitos que ainda já foram superados pela evolução tecnológica, né? A questão de considerar, eu acho que existem especialidades judiciais que são de grande porte, então eles têm estrutura para poder manter uma equipe de TI responsável por aquilo. De repente foi para poder atender mas a ideia é de que não tem como você entregar a segurança que hoje um cloud backup entrega aos dados, você fazendo isso por você mesmo, né? E nesse aspecto, Eduardo, todo software tem bastante tecnologia hoje. Então, mesmo que que o cliente faça por si, ele vai ter bastante tecnologia. Mas, como eu disse, quando ele tem um provedor de serviço gerenciado, ele tem ali uma equipe especializada e ele tem um corresponsável. Ele divide essa responsabilidade. Né? Se de fato ele necessitar dessa informação, esse provedor de serviço gerenciado, ele tem um contrato onde ele tem esse acordo de nível de serviço e em que ponto ela tem que estar e em que tempo ela tem que retornar, né? Sem contar o que eu disse, toda essa gestão de erros. Por exemplo, hoje, ferramentas algumas ferramentas de backup, se tem um phishing, um ransomware que ainda não foi ativado, quando vai fazer backup, a própria ferramenta ela já separa e avisa antes dele ser ativado, né? E aí você isola ele. Então, assim, muito mais do que ter o backup, quando a gente fala de cloud backup, sim, ele está na nuvem. Mas qual é a tecnologia que está fazendo a administração disso? Porque tem por exemplo, tem deduplicação. Você falou, um cartório tem em média aí 20 tera, 20 gigabytes. 20 giga. Dependendo, né? do que da compactação que esse software faz, isso vai para 12, vai para 10, vai para, sei lá, 13. E isso é menos, porque você vai pagar por espaço, né, que você tem lá. O tempo de restore, a proteção, muitos backups já têm proteção contra vírus no próprio backup. Muitos backups já oferecem uma cópia local, software para uma cópia local, ou seja, você tem lá, eu quero fazer numa partição o backup e dessa partição do meu HD, mesmo sendo no cartório, que ele tem espaço em disco. Eu tenho lá o meu dado, eu quero fazer o backup primeiro numa partição do meu HD e dessa partição eu vou fazer para cloud. Se ele for infectado e os dois vão ser, tudo bem. Ele vai ter a cópia segura na nuvem, em cloud, porque esse software permite isso. O ransomware, ou seja lá o que for, não vai para lá. Agora, se ele precisar, por exemplo, teve um dano acidental, deletou uma pasta, deletou um arquivo, ele não precisa ir lá na nuvem pegar e fazer o download, que demora um pouco mais. Ele restaura aqui dessa partição que ele fez. Isso incluso já no cloud backup. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Sandra. A questão é a seguinte, como é que eu consigo saber quando o serviço de backup, né, de cloud backup, é um bom serviço, não é serviço? Quais os critérios para mim poder identificar se aquele serviço que eu estou contratando é um bom serviço ou não é um bom serviço? E também eu acho que eu posso escolher
se esse dado vai ficar dentro do Brasil, ou se vai ficar lá no oeste dos Estados Unidos, se vai ficar lá no servidor que esteja lá na China, né? Vamos supor assim, ó, eu posso decidir isso? Não, eu não quero que esse dado saia do Brasil, por exemplo. Com o provedor de serviço gerenciado você pode decidir. Alguns provedores eles vão ter uma oferta mais competitiva com um data center na Irlanda, por exemplo. Só que a latência é maior. Quando você precisar de uma resposta rápida para recuperar, você tem esse tempo de latência, né? Que não tem como evitar. No Brasil, você vai ter essa latência menor. Ou seja, a resposta entre o cartório e o data center vai ser muito menor. Que eu pergunto porque uma das questões que como o cartório é regulado, né? Tem todo um processo, de repente o fato do dado sair do Brasil, que é um dado do cidadão brasileiro, pode ser que não seja algo que seja algo, né, que deva se fazer. Eu não vejo até se, né, pode ser que seja um desafio até, né, mas agora se você contratar um dado que fica dentro do território nacional, eu vejo que não vejo, né? O provedor de serviço gerenciado, ele vai ter que, ele vai te informar isso. E outras coisas, como saber confiabilidade, os relatórios que são entregues, as provas que são entregues, né? O acordo de nível de serviço que você tem com ele, as referências que você vai buscar no mercado, né? Há quanto tempo ele faz isso, né? Então, quais são os entregáveis, né? Que ratificam a eficiência do que está sendo feito, comprovam o que está sendo feito. Esses são alguns critérios. Segurança, aquilo que eu perguntei para ti, assim, como é que eu sei se esse serviço é confiável, ele é confiável, tipo assim, tem que ser de um IBM, do Microsoft, do AWS ou não? Aí a gente entra de novo no ponto, eu quero administrar isso, eu quero essa responsabilidade para mim, né? Ou eu quero uma empresa especializada. Quando a gente fala de um provedor, por exemplo, de uma IBM, de uma Google, de uma Amazon, de uma Microsoft, nós vamos ter altíssimos níveis de performance e garantia de entrega. Todos eles acima de 99,9. Agora, a questão toda é a seguinte, a segurança de que isso está sendo feito bem vai depender das minhas práticas internas, né? A Microsoft, se eu entrar lá, qualquer um, Microsoft, Google, Amazon, entrando, e tem vários outros, né? Outras ofertas de backup como serviço, eu posso entrar lá, o colaborador do cartório, se tem um pouquinho de conhecimento, ele entra lá, faz um teste, até vai ter 7 dias gratuito, ele sobe uma base e ele tem o backup dele lá. Agora, assim, quais são as práticas que ele está utilizando, né, para isso? Quais são os testes de recovery que ele está fazendo? E mais, se esse colaborador, por algum motivo, vazar a senha ou coisa parecida, ou se ele ficar chateado, enfim, puto com alguma coisa da empresa e não garantir mais essa segurança. E se ele sair da empresa e eu demorar para contratar outra pessoa e nesse meio tempo precisar de um backup, entendeu? Então, está muito mais no provedor de serviço gerenciado do que especificamente na empresa que provê a nuvem, seja Microsoft, Google, Amazon. A empresa ela oferece um lugar seguro para guardar essa informação e você tem acesso a esse lugar. A questão está no acesso, você ceder esse acesso para quem você cede esse acesso e como é que esse acesso ele é feito, né? E que isso tecnologia... Eu acho que esse é o ponto crítico do processo. Exato. Eu percebi, né? Porque tanto as empresas que oferecem esse serviço de guarda de dados, eu guardo o teu dado aqui, eu garanto que, né, até ela deve ter replicação, né? Ela deve ter mais de um lugar, não vai estar só num lugar esse dado, às vezes tem 2 lugares até para garantir. Sim. Mas assim, tu tem um acesso aqui, o que tu botou aqui, o que está aqui é teu. Né? Inclusive o backup é criptografado, né? Sim. E aí a segurança vai depender do que a empresa desejar, né? Tem vários níveis de segurança. Por exemplo, tem empresa que deseja o seguinte, eu quero que você faça o backup dessas informações aqui, dessas pastas, desses e-mails, seja lá o que for. Só que é o seguinte, você como prestador de serviço meu, não tem a condição de recuperar sem eu te passar uma senha que só eu tenho. Então, assim, o prestador de serviço ele vai administrar todo o backup, mas ele não pode restaurar o dado. Ele depende de um colaborador que tenha senha lá do Então, isso é importante no caso aqui, que nem a questão... Hoje a Officer é uma empresa de tecnologia voltada para o mercado judicial com conhecimento e todas as regras de negócio e também
oferece essa questão da guarda do dado do cartório, entender essas regras e a importância desse processo para garantir realmente que o que está lá seja fidedigno e o que está lá não seja alterado. Mas são duas coisas importantes que isso, para o mercado extrajudicial, porque o valor que o mercado judicial entrega para a sociedade é a segurança jurídica. Então, o dado que tem para lá, ele está cristalizado. É o registro de um fato que não pode ser alterado. Né? A não ser pelo devido processo legal, através de uma averbação, através de uma alteração. Isso. E aí tem as versões de backup, né? Se foi alterado, você identifica que foi alterado, você pode resgatar um backup anterior. Ah, sim. Ele tem essas fatias, né? Eu posso ter um backup de uma semana atrás, de um mês atrás. Isso, exatamente. Isso pode ser contratado também? Sim, pode ser. Por exemplo, tem clientes que têm uma particularidade que eles precisam 7 anos, informação de até 7 anos. Atrás. Precisa levantar a origem do backup que eu fiz há 7 anos atrás. É uma necessidade. Mesmo que seja um backup incremental, ele faz isso? Porque daí você vai fazer, como se fazia nas fitas também, né? Você faz um backup diário, um semanal, um mensal e um anual, por exemplo. Então você tem uma foto do dia 31 de dezembro. Aí depois você tem todo dia uma fotografia, mas eu tenho da semana. E aí ele pode fazer 4 backups por semana. Aí ele pega e depois faz um por mês, que é o mês inteiro, junta os 4. E aí vão ter técnicas, pode ser incremental, pode ser até tem uma outra que ele fragmenta. E esse backup que a gente utiliza na Office, lá que a gente faz, como é que ele é? Ele é de qual nível? Então, aí é que tá, você pode escolher se você quer diário, se você quer de hora em hora, se você quer incremental, se você quer que tem ali um termo que agora eu esqueci, que é você fragmenta os dados, ele demora um pouco mais para copiar, mas ele restaura um pouco mais rápido. Então, é o que o cliente vai determinar, o que é interessante para o cliente. Certo. Ok, os dados realmente são importantíssimos e eu fico pensando na questão da LGPD, nisso aí tudo, né? Né? Como é que a gente consegue... muitas regras agora a gente tem, né? A gente vive no mundo, né? Quando eu comecei a minha fala falando lá de um ambiente que estava... Esses dias até eu estava curioso, fui no YouTube, né? E comecei a ver... a primeira notícia da internet que veio no Jornal Nacional falando do lançamento da internet, como ia ser algo inovador. Né? A gente nem sabia a montoeira de coisas que vinha em função disso, né? Quando lançaram o telefone celular, que fazia ligação, né? Hoje o mínimo que ele faz, o menos que só é ligar. Sim. Você não usa o telefone para isso, né? Então, eu gosto de olhar isso porque a gente sabe que existe uma evolução e uma aprendizagem, né? E uma das vantagens da gente ser um homem já de 50 anos, já de ter vivido isso tudo, de ter acompanhado a evolução disso. Continuar acompanhando, né? E a gente continuar acompanhando, que a tendência é essa, né? Ou você morre ou você envelhece, não tem outra opção. Exato. Se vocês me permitem, eu também tenho uma dúvida para ti, Sandro. Pois não. O backup na serventia, ela faz enquanto estão trabalhando ou não? Precisa parar o trabalho? Não, você faz enquanto está trabalhando. Na verdade, ele reserva e faz, por exemplo, você vai fazer de hora em hora. Ele só vai fazer as mudanças. Ele não vai pegar... Você tem um backup full, inicial, né? Depois você pode fazer incremental, por exemplo. Ele vai fazer só o que houve alteração. Entendi. Legal. Isso não tem impacto. Parar totalmente o serviço. Quando você tem empresas grandes, aí tem muitas vezes horário, e se faz backup interno, se a base de dados é muito grande, a questão de fazer ele em produção pode afetar a performance da rede, né? Ou faz uma rede separada. Mas em cartórios, né, em empresas menores, você não vai sentir isso. Legal. E o backup ali, que tem os dois modelos que você falou, que tem o backup que eu posso copiar só os dados daquele ERP, no caso, só os dados do sistema para poder restaurar, que já é uma segurança ótima. E a questão dos dados full, que eu posso copiar toda a infraestrutura, que eu posso restaurar, aquela estrutura é mais rápido para botar o cartório no ar. Exato. Né? Porque digamos que houve um assalto, roubaram toda a infraestrutura do cartório, levaram todos os computadores. O cara vai lá, adquire novos computadores, e como ele tem um backup full, ele só restaura o backup lá, voltou tudo ao que era antes, o mundo, nada aconteceu, né? Exato. Tem várias formas, né? Se ele tem um disaster recovery, é bem mais rápido. Na verdade, ele sobe o ambiente na nuvem. E isso é bem legal. A oferta de backup que nós estamos falando aqui, ela inclusive permite isso. Você ter o backup da tua infraestrutura
e você ter um disaster recovery da infraestrutura. Como é que ele funciona? Ele vai fazer toda a imagem do teu ambiente de TI. E desliga esse servidor. Uma vez por dia ele vai lá e atualiza. Você vai pagar, é como uma lâmpada, você vai pagar só quando ela estiver acesa. Deu um problema lá, o meu data center caiu. Eu estou ali sei lá, na rua 15 de novembro, num cartório, deu enchente, mas eu quero continuar trabalhando, sei lá, num coworking, seja lá o que for. Tudo bem, eu subo aquele ambiente na nuvem, trabalho do tablet, eu trabalho do notebook, de qualquer lugar. Né? E sempre lembrando que segurança da informação, isso aqui é segurança da informação. Né? Tem lá os pilares, confidencialidade, integridade, enfim. Quando nós falamos nisso, e a LGPD agora pega muito mais, a gente está falando de sempre ter que ter cuidado com isso. Uma ficha de um paciente, por exemplo, jamais poderia ficar em cima do balcão. Uma nota fiscal com CPF. Sim. Lembra antigamente quando passava o cartão e tinha o carbono lá embaixo? O problema que era aquilo. Isso é segurança da informação. Né? Tem um filme muito legal, eu não lembro o nome do filme, que era o Washington Post e o New York Times. Eles queriam um furo ali, da época do Watergate, se eu não me engano. E eles, eu acho que o Washington Post queria uma informação que ele achava que o New York Times tinha. Mandou um moleque lá de Washington para um estagiário para Nova York. Ele subiu no elevador tal, e ele ouviu a informação, ele conseguiu essa informação especulando, assim. E era uma informação altamente relevante, imagina, altamente valiosa. Então, a informação, ela pode ser falada, ela pode ser escrita, ela pode ser com a pessoa errada, uma senha fraca. O backup é um item da informação. Né? Outro dia a gente viu lá um AD que tinha 30 administradores. Vai colocando administrador e a pessoa sai da empresa, não tira. Então, assim, são várias coisas. Agora, o que é legal do backup? Se tudo der errado e ele estiver funcionando, eu vou conseguir restaurar. E o que você disse de parcial ou full, sim. Se, por exemplo, o servidor for atacado, for criptografado, deleta o servidor, né? Deleta ele, formata e reinstala, sobe o servidor do zero. Lógico, demora um tempo, porque tem um tempo de transmissão de dados, né? Legal, Sandro. Vou aproveitar um gancho. Já que a gente falou tanto sobre segurança de dados, tanto sobre backup, não vou deixar de comentar, né, sobre o próprio serviço da OfficerSoft, que fornece essa segurança, em que o cliente pode optar por fazer o backup só parcial, né, só daquela base de dados dele, ou então replicar o servidor, replicar totalmente, né, para que ele tenha uma cópia virtual desse servidor. Então, se você não faz o seu backup, fique esperto, não corra riscos, né? Não faz mais sentido a gente usar só um CD ou só um HD externo, se a gente tem à nossa disposição tanta tecnologia, né? A gente tem carro elétrico, tem carro que anda sozinho, e o meu backup é só feito lá no HD externo. A gente não está mais nessa realidade. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o backup, tirar dúvidas, eu vou deixar um número também na descrição desse episódio, né? E também, se você quiser mandar uma mensagem diretamente para o WhatsApp, manda as palavras do disquete à nuvem para o número 47 999 41 0357. Manda as palavras do disquete à nuvem, que é o nome desse episódio. Se você não tiver um backup especializado, a gente vai isentar a taxa de instalação do backup. Então, fica aí a dica para você manter o seu cartório seguro. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês. Eduardo, se você quiser deixar suas palavras para quem está nos ouvindo, por favor. Eu quero dizer primeiramente que a gente vive numa era maravilhosa, né? A gente que acompanhou todo o processo evolutivo disso, dores, aquele frio na barriga, perder as pernas, né? Perdeu os dados e agora? Morreu. Perdeu o Playboy. Entendeu? Não tem volta, não tem o que fazer. Você não tem mais, acabou. O que significa? Significa que se você está aí com isso no livro ainda, você consegue transcrever tudo no computador. Mas se você só tinha esse dado nativo digital, você não tem mais esse dado. Acabou. Entendeu? Não tem mais. E isso é um sofrimento que você pode evitar. Né? Você pode evitar. Inclusive, até eu tenho certeza que a doutora Sueli vai falar sobre isso,
que isso é uma necessidade do delegado ser diligente. Ele tem que garantir essa informação. É uma das suas atribuições, é uma das suas responsabilidades, assim como ele tinha que garantir antes que a salinha onde é que está os livros dele não pegasse fogo ou não ficasse mofo lá dentro. Agora esse negócio chama-se gestão de dados através de cloud backup, de nuvem, né? E não faz sentido, o menor sentido, porque você não precisa passar por isso. Né? E o mais importante, quando eu falo que a gente está numa era boa, porque a gente consegue hoje ter pessoas especializadas, empresas especializadas para tratarem disso. Isso nos dá muito mais segurança e deixar a gente usar o nosso conhecimento para outro aspecto dentro do processo do cartório, que é a questão da segurança jurídica dos atos lavrados, né? E não tem que estar com pensamentos tecnológicos nesse sentido. Obrigado pela oportunidade. Aprendi bastante hoje também aqui com o Sandro e com a doutora Suelen. Doutora Suelen, queres deixar um recado também? Eu quero agradecer o convite para participar dessa conversa e dizer que a gente precisa conversar mais sobre isso, né, sobre esses assuntos. Backup é uma coisa que não está no cotidiano da serventia hoje, mas precisamos desmistificar, não é um monstro de 7 cabeças. E, inclusive, eu estava num evento semana passada que o palestrante disse, os cartórios, a gente sempre acha que o futuro vai chegar, a tecnologia vai chegar. Não, ela já chegou. Então, a gente já tem essa necessidade, já precisa perceber. Na verdade, já estamos atrasados, né? Perfeito. Então, é isso. A gente tem que pensar e falar mais sobre e dar a importância que precisa para essa questão. Perfeito. Obrigada, doutora. Sandro, por favor. Eu agradeço o convite, foi um prazer. Me coloco à disposição para outras demandas, né? Ah, show. E parabenizo a equipe da OfficerSoft por esse encontro. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Então, esse foi o nosso primeiro episódio, Segurança Jurídica e Tecnologia. Obrigada para você que nos assistiu.